satisfação receber o pessoal do CATEM aqui com a gente hoje, para a gente tratar aí de uma forma bastante informal desse bate-papo entre vocês e os médicos. Então, o Dr. Guilherme, o Dr. Diogo, olha só, vamos aumentar o time, a Ivone e a Carol, que são enfermeiras também lá do CATEM, vão ajudar a gente nesse bate-papo. Um bom dia, uma boa conversa para todos. Eu vou passar o microfone para o Dr. Guilherme. Bom dia, gente. Bom ter vocês aqui. Tá? Bom, eu vou me apresentar, vou deixar para o resto da equipe se apresentar também. Então, eu sou Guilherme Olival, sou neurologista, né, trabalho com esclerose múltipla já tem um tempinho e estou muito feliz de estar aqui com vocês para responder as perguntas, tentar desenvolver alguns temas aí, tá bom? Bom dia para todo mundo, meu nome é Diogo Haddad, sou neurologista. Segunda vez que eu estou aqui na BEM, fico feliz. Segunda vez que a gente tem essa troca de informações aqui, acho legal. Interessante que nós estejamos próximos. Tirar a dúvida dos pacientes assim, dessa maneira, é algo extremamente produtivo. E fico à disposição, tomara que a gente tenha um bate-papo legal aqui hoje. Bom dia, meu nome é Ivone, eu sou enfermeira, né? Tenho experiência vivenciada com esclerose múltipla no CATEM. E já participei de vários eventos aqui da BEM, já muitos rostos daqui são conhecidos e familiares, né? E eu espero contribuir também com o meu conhecimento para sanar algumas dúvidas de vocês. Oi, bom dia. Eu sou Carol, sou enfermeira do CATEM, sou cria da Ivone. E também estou aqui para tirar dúvidas, para a gente poder esclarecer várias coisas e poder trocar várias informações. A Ivone aqui, quando eu cheguei pela primeira vez lá na Santa Casa, ela já estava lá, né? Ficou quanto tempo lá? Ficou lá? 17 anos. E aí agora ela saiu, a Carol está lá com a gente. Então tem a equipe da enfermagem, que às vezes tem dúvidas também que, na verdade, elas entendem muito melhor que a gente, tá? E hoje o dia é para abrir para perguntas mesmo, tá bom? Então, se vocês quiserem direcionar para alguém, senão a gente vai ver quem tem mais preparo, quem está mais pensante para responder. Bom dia, doutor Guilherme. Eu tenho uma dúvida sobre a fadiga na esclerose múltipla. Por que ela acontece e por que ela é tão debilitante, às vezes, de até deixar a gente um pouco desmemoriado? Né? Por que tanta fadiga e se há algum tipo de controle? Bom, a fadiga, ela realmente é considerado um sintoma dos mais incômodos da esclerose múltipla, né? Temos estudos que falam que a principal causa de aposentadoria, ou seja, a pessoa não conseguir mais a continuidade do trabalho, é a fadiga, né? A fadiga da esclerose múltipla, ela não é importante ela ser entendida pelo paciente, pela família do paciente, que ela não é uma fadiga comum. Na verdade, até se propõe um termo que é lassitude. Lassitude seria um nome específico para esse cansaço que acomete o paciente com esclerose múltipla, né? Ele é um cansaço que pode acometer, não são todos os pacientes que têm, nem todos os pacientes que vão ter, tá? Mas essa lassitude, ou essa fadiga da esclerose múltipla é um sintoma que acomete o paciente, às vezes, sem nenhum motivo aparente. Então, às vezes, não é que o paciente fez muito esforço, pode ter em um momento indeterminado. Ela é descrita como sendo muito incapacitante, como a pessoa realmente não consegue, às vezes, precisa ficar deitada mesmo, de tão intensa que ela pode acontecer, né? Uma das coisas que provavelmente mais influencia o aparecimento dela é o calor, né? A temperatura elevada, ela muda um pouco a condução elétrica dos neurônios. Na verdade, o calor muda a condução elétrica de qualquer sistema que conduz eletricidade, né?
Se vocês se lembrarem aqui, talvez na infância de alguns de vocês, a gente quando queria usar a pilha que tinha acabado mais um tempo, do controle remoto, do carrinho de pilhas, e colocava a pilha no freezer. Alguém se lembra dessa história? E a pilha voltava a conduzir eletricidade por mais um tempo. Então, na temperatura menor, a eletricidade conduz melhor. Na temperatura maior, a eletricidade conduz um pouco pior. Tá? Então, para quem já tem alguma lesão neurológica, o calor ele vai dificultar um pouco mesmo. Pode inclusive aparecer alguns sintomas que a pessoa não tinha, tá? Ou que ela teve há muito tempo atrás, né? Então, a pessoa teve um surto que deu um formigamento no braço ou numa perna, e aí aquilo desapareceu. Aquilo faz um ano, nunca mais a pessoa teve aquilo. E aí ela toma um banho quente, ou se expõe num dia de muito calor, e aquele formigamento reaparece. Isso é pelo esse mecanismo de diminuir um pouco a velocidade da condução elétrica na temperatura alta. Isso não tem nenhum problema, isso não é nenhum surto. A pessoa não precisa evitar o calor. A gente já ouviu algumas pessoas falando: me disseram que eu não posso tomar banho quente, que eu não posso ir para a praia. Não, pode ser que você não se sinta bem tomando banho quente, mas isso não vai piorar o seu quadro, tá? Mas voltando na questão da fadiga, a fadiga provavelmente ela acontece, ela não é bem entendida por que acontece, né? Ela provavelmente acontece porque existe uma alteração em diversos sistemas do cérebro, que são os que dão bem-estar, que são os que dão disposição, a energia, né? O que é muito importante, duas vezes, né? da gente perceber, da gente avaliar, do próprio paciente se avaliar, são outras coisas que influenciam o cansaço, que não são a tal da lassitude, ou não são a tal da fadiga da esclerose múltipla, que são alteração de sono. Então, alteração de sono leva a uma fadiga, e ela pode ser inclusive decorrente da esclerose múltipla. Existem algumas alterações do sono, né? Depressão é uma coisa que leva a uma fadiga intensa. Quem já teve depressão aqui, ou conhece alguém que teve, é descrito da pessoa ficar na cama e não conseguir se levantar. Ela está com fadiga? Não. Ela está com um quadro depressivo que mexe no centro anímico dela. O centro anímico é o centro que dá vontade para fazer as coisas. A gente levanta da cama por quê? Porque tem uma força dentro da gente que faz com que a gente queira viver. E a depressão, ela tira isso. E além disso, algumas medicações que podem levar a um estado de sedação, alguma coisa que pode também atrapalhar isso daí. Em relação à fadiga é difícil de ser contornada, tá? Existem medicações que podem ser usadas, né? Aparentemente, a melhor conduta para a fadiga é resfriar o corpo. É uma das coisas que funciona. Resfriar o corpo, ou jogar um balde de gelo na cabeça, né? Como é que eu vou fazer, né? Não, você pode realmente tomar um banho gelado, se for um dia muito quente, se você tiver possibilidade. Se você tiver possibilidade de estar num ambiente que é mais fresco, ou com ar-condicionado, melhor. Se você não tiver isso, toma um copo de água com gelo, isso vai resfriar o seu corpo, né? Você pode jogar por fora ou por dentro, é a mesma coisa, né? Existem já até uns coletes que você coloca, que eles resfriam o corpo. Alguém falou que me comprou no eBay, não sei. Procura na internet, deve dar para encontrar. E uma das coisas também que ajuda na fadiga da esclerose múltipla é a atividade física. A atividade física, ela, no começo, ela cansa mais, né? Quando você está descondicionado, você começa a fazer atividade física, aquilo é pior. Mas depois isso começa
a melhorar. A fadiga tem uma resposta a programas de reabilitação com atividade física que a pessoa vai melhorando depois de um tempo, né? Então é indicado sim atividade física para todos os pacientes, dentro dos limites do paciente. Se o paciente até está numa cadeira de rodas e não consegue mexer as pernas, ele vai fazer atividade física que ele consegue, com os braços, com o abdômen, né? De preferência também tentar fazer mobilização das pernas, tudo dentro das possibilidades, né? A gente chegou uma convidada nova aqui, vamos deixar ela se apresentar, se ela quiser comentar. Oi, bom dia, meu nome é Bruna, eu sou fisioterapeuta, eu fui fisioterapeuta do CATEM por alguns anos e trabalhei com essa equipe aqui toda lá. Acho que o Dr. Guilherme falou certo da fadiga, é isso mesmo. E a atividade física é muito importante para quem tem fadiga. Tem que fazer o exercício, no começo é cansativo. O sedentarismo, a inatividade leva a maior fadiga. E eu sei que é difícil o começo, mas com o tempo a gente vai conseguindo o resultado. Vai fazer atividade física não no sol, não no calor, não no meio-dia. A gente vai fazer todo no local adequado, na hora adequada, personalizado. Então quem não consegue andar vai fazer atividade com o braço, vai fazer ciclo de braço, mas tem que fazer, não pode parar. E uma coisa que eu acho que é importante comentar também é dos limites de cada um, né? Então, o paciente com esclerose múltipla ou com qualquer doença, na verdade com qualquer doença, mas as doenças neurológicas de modo geral, elas mudam um pouco a capacidade que o paciente tinha antes, né? Muito bem, tem pacientes com esclerose múltipla que não tem nenhum sintoma, isso é uma realidade. Mas para quem tem um sintoma, antes ele conseguia fazer uma série de coisas e às vezes isso vai diminuindo, né? E existe uma dificuldade muito grande, que é essa dificuldade de dosar o que eu consigo fazer hoje. Por quê? Né? Eu sei quais são os meus limites hoje, eu estou há décadas me experimentando meu corpo. Trabalhei demais hoje, fiquei muito cansado, preciso trabalhar um pouco menos amanhã, né? Então eu tenho esse parâmetro comigo, e vocês também têm. Mas às vezes vem uma coisa súbita e leva a uma alteração do corpo. E existe essa dificuldade de saber até onde vai o meu limite, né? Então precisa ter uma gentileza e tem que ter essa curiosidade de entender como que funciona esse corpo agora, né? Se você antes andava 1 quilômetro de manhã, por exemplo, você teve um surto, teve alguma coisa que diminuiu isso, pode ser que você faça esse 1 quilômetro e aí depois você passe o dia sem conseguir se mexer, porque aquele 1 quilômetro para você é como se fosse 20 quilômetros, e aí aquilo vai acabar com você. Então tem que ter uma percepção de como está esse corpo agora, né? Então a Bruna, o pessoal que lida com o esporte, eles têm essa percepção de ter essa gentileza com o corpo. E o paciente com esclerose múltipla, ele tem às vezes um conflito que ele mesmo nunca sabe o quanto ele precisa se superar e se desafiar, isso é importante, e o quanto ele está excedendo os limites dele. E essa resposta só vocês vão poder dar, só vocês conhecendo o próprio organismo, como era antes, tá? Porque tem gente que é muito diferente, tem gente que dorme pouco, tem uma super energia, tem gente que é mais paradão. Eu mesmo não sou paradão, sou devagar, sempre fui. Faço tudo devagar. Eu acho que em relação à fadiga é importante que os pacientes refiram, né? Nós trabalhamos muito em parceria com a Bruna na fisioterapia, que o paciente refira, no dia que ele toma o medicamento, ele vai sentir no corpo algumas reações. Então o fisioterapeuta precisa conhecer isso, por isso que é interessante que o tratamento para todos os sintomas da esclerose múltipla eles sejam coordenados por profissionais que têm conhecimento da doença.
né? Então, se o paciente tomou um medicamento hoje de manhã e a atividade física dele é à tarde, ele precisa informar isso para quem vai fazer essa terapia com ele, seja hidroginástica, seja uma reabilitação, para que ele possa trabalhar com o corpo dentro dos limites daquele dia. Porque, como o Dr. Guilherme falou, hoje eu dou conta de caminhar 1 quilômetro, amanhã eu não consigo caminhar 100 metros, eu tenho que respeitar isso. Depois da manhã eu consigo voltar nos 500 metros, depois eu vou chegar no 1 quilômetro de novo. Então, o respeito ao corpo, baseado no conhecimento que se tem gradativamente, é o que faz a diferença para quem tenha qualquer doença crônica. E uma outra coisa é a gente saber que se o calor te deixa mais cansado, evitar sair ou fazer determinadas atividades naquela hora do dia que está mais quente. E perceber qual é a hora, o momento do dia que vocês têm mais energia. Então tem gente que chega para mim e diz assim, Carol, de manhã eu sou um trapo, mas de noite eu viro a casa de cabeça para baixo. Tem vizinho que não gosta, eu entendo isso. Mas se de noite é aquele momento em que você tem mais energia, reserva determinadas atividades para fazer durante a noite. Claro que não dá para ir no banco às 3 da manhã, mas dá para você pagar a conta pela internet. Dá para você fazer aquelas atividades que você gosta mais de fazer no momento em que você tem mais energia. E deixar aquele momento em que o sol está mais quente, 11h30 até umas 2 horas da tarde, para você descansar, evitar, claro, a 25 de março às 10 da manhã no horário de pico do Natal, porque dificilmente algumas pessoas aguentam. Mas procurar dividir os seus horários do dia para manter as suas atividades naqueles momentos em que você tem mais energia. Porque aí não fica tão cansativo, tão estafante, nem tão frustrante para todo mundo. E outra coisa, o ideal é a gente fazer alguma atividade que a gente goste. Porque não adianta nada a gente fazer vou fazer musculação. Vai lá, faz, e não gosta, não presta atenção, não faz com vontade, lógico que não vai ter resultado. Então a gente tem que fazer alguma atividade que nos dê prazer que a gente goste. Engraçado, principalmente quando você conversa com o paciente a respeito de atividade física como forma de tratamento, né? Porque normalmente quando a gente fala isso, fala, olha, sim, quero falar sobre a minha fadiga, eu estou tendo isso, e fala, atividade física. Não, doutor, isso eu sei, atividade física, comer salada, dormir bem, essas coisas que todo mundo fala, isso eu sei, não, mas eu quero tratar minha atividade física, quero tratar minha fadiga. Sim, o tratamento para a sua fadiga é a atividade física. Muitas vezes esse entendimento é ruim, e daí quando o paciente começa uma atividade, tem que ter todas essas características, horário, individualidade, cada perfil de paciente, tudo isso, e quando ele volta depois de um tempo com essa atividade já bem organizada por profissionais e seguindo de uma maneira adequada, a resposta é muito boa. Existe um estudo que é muito bonito de alguns anos atrás, que eles pegaram pacientes e dividiram no mesmo perfil, é claro, mas eles pegaram pacientes e começaram a atividade física e pegaram pacientes e começaram remédio. Existem tratamentos diferentes farmacológicos para fadiga. E nesse perfil de pacientes, que era um perfil específico, a atividade física foi bem superior ao remédio como resposta. Ou seja, é um tratamento, não é só uma condição, é uma forma de tratar, é uma forma que a pessoa vai ter que incutir, assim como ela usa um remédio todo dia. Ela vai ter que aceitar aquela atividade física como uma forma de se tratar em relação a uma característica específica.